Continuamos esse vídeo, a segunda parte do nosso estudo da lição de número 8 da revista da EBD, o capítulo 4 do livro de Efésios. Nós falamos na primeira parte sobre o desafio de ser um só corpo e que nós somos um só corpo em Cristo Jesus em razão da graça de Deus que nos chamou para sermos filhos. E agora, sendo nós reunidos em um só corpo, devemos trabalhar para a edificação desse corpo de Cristo Jesus. E no capítulo 4, no versículo 11 do livro de Efésios, ele diz que Cristo Jesus, Ele mesmo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com uma finalidade, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós fomos chamados como filhos. No primeiro versículo ele nos chama a atenção, Paulo nos chama a atenção para vivermos de um modo digno da vocação que nós somos chamados. Viver de um modo digno como filhos de Deus. Agora que nós somos chamados então para esta obra e para que possamos viver de um modo digno, diz ele então, Paulo, que nós recebemos designações de Cristo Jesus para que possamos agir como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas quando ele nos mostra a unidade do corpo, ele nos está mostrando aqui ministérios. O que é ministério? Hoje nós estamos acostumados com a figura do ministério que é um alto escalão do governo responsável por uma frente de serviço. Mas ministério que nós encontramos na Bíblia, o mais próximo do original, é apenas serviço. Quem recebia um ministério, por exemplo, eram os remadores dos navios que estavam nos porões dos navios remando. Ali eles estavam em um ministério, um serviço. E nós, então, recebemos ministérios, recebemos serviços para que nós possamos edificar o corpo de Cristo. E os ministérios pelos quais nós devemos passar e devemos exercer, ele diz então que é o ministério do apostolado, dos profetas, dos evangelistas, pastores e mestres. Cada crente é chamado para poder exercer estas coisas e, ao mesmo tempo, alguns são chamados para exercer estas coisas especificamente. Isso porque devemos compreender que existe a vocação ou o dom, melhor assim colocando, o dom recebido pelos homens. O primeiro dom que os homens recebem é o dom de dominar e sujeitar a terra. Nós somos designados então para trabalhar neste mundo. E a profissão que nós exercemos é de acordo com este dom, para dominar e sujeitar, para que nós possamos então habitar e povoar a terra e trabalhando em sociedade. Mas quanto à igreja, nós somos chamados então para sermos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo, e somos chamados para ser todos sacerdotes, como nos diz Pedro na sua primeira carta. E todos nós então fomos chamados para um sacerdócio, cujo sumo sacerdote é Cristo Jesus. E nesse sacerdócio, nós devemos fundar todo o nosso ensino, todo o exercício desse sacerdócio, com base naquilo que a própria Igreja do Senhor Jesus Cristo é constituída e foi sendo edificada ao longo do tempo. O primeiro dele foi, então, com o ministério dos apóstolos. Qual é o ministério dos apóstolos?
O ministério dos apóstolos é revelar a graça de Deus em Cristo Jesus para que nós possamos ser filhos de Deus mediante a fé. Não apenas filhos de Deus como origem e descendência direta de Abraão, mas pela fé na obra redentora de Cristo Jesus, para que pudesse ser instituída a igreja. E nesse apostolado agora, nós temos que dar continuidade a esse ensinamento. E somos chamados também para sermos profetas. O profeta é aquele que proclama a palavra de Deus. Não somente o mistério da graça de Deus constituindo a sua igreja, mas também todo o ensinamento da Bíblia, para que nós possamos saber andar diariamente conforme a vontade de Deus, conhecendo cada vez mais o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus. E para isso também existe o ministério dos evangelistas. E nós somos chamados então para levar esta mensagem de Deus, para ensinar a respeito da palavra de Deus. Existe o ministério dos pastores, que são chamados para pastorear, para arrebanhar o povo de Deus e orientar. Mas nós também somos chamados para pastorear aqueles que estão do nosso lado, chorar com os que choram, admoestar uns aos outros, orar uns pelos outros. Isto também é ministério daqueles que foram chamados para ser filhos de Deus e para ser sacerdotes. Cada um de nós, então, devemos pastorear uns aos outros. E também como mestres, como aqueles que ensinam a palavra de Deus, aqueles que advertem quando percebem um desvio. E isto tudo está também de acordo com a palavra de Deus. Tudo isto para que nós possamos preparar os santos para a obra do ministério. E alguns, então, com um chamado específico para desenvolver um desses ministérios, uma dessas abordagens, mas, ao mesmo tempo, todos nós temos que ter este mesmo tipo de ministério, de condução da nossa vida cristã na edificação do corpo de Cristo. Isto, como ele diz, para que o corpo de Cristo seja edificado. No versículo 8 do capítulo 4, ele nos diz, por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele nos concede, então, esses dons, para que nós possamos edificar esse corpo de Cristo. E foi no triunfo de Cristo Jesus que houve, então, a liberdade para distribuir esses dons, para nos capacitar para essa edificação do corpo de Cristo. Por isso nós podemos perguntar, qual o serviço que você está desempenhando para edificar a igreja? Na verdade, o Espírito nos capacita para todos eles. Ele nos capacita de uma forma completa para que nós possamos edificar o corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós somos chamados para um mais específico, quer seja para evangelizar, para ensinar, para pastorear, e pastorear não apenas como o pastor da igreja que nós tradicionalmente assim chamamos e reconhecemos como sendo aquela pessoa que lidera o rebanho, mas não, pastorear é você orar com o que está necessitando da sua oração, chorar com aquele que está chorando, que está triste, se alegrar com o seu irmão, isso também é pastorear. E isso também cabe a nós, compete a nós como membros da igreja exercer dia a dia.
para que nós possamos então edificar o corpo, que é construir, que é aumentar, trazer mais pessoas também para compor este corpo. Isto colocando cada elemento no lugar certo. E ele diz então, Paulo diz que nós devemos aperfeiçoar os santos, ou na tradução da NVI, preparar os santos, ou seja, treinar os santos. Nós devemos ser treinados então em cada uma dessas atividades, cada um desses dons que o apóstolo Paulo diz que nós recebemos. Então nós seremos treinados, todos os santos serão treinados para o apostolado, não para instituir um novo apostolado, mas para poder mostrar o mistério de Cristo Jesus, como profetas, ou seja, aqueles que vão levar a palavra de Deus, levar as admoestações de Deus, levar a palavra na aplicação prática do dia a dia das nossas vidas. O evangelista, aqueles que vão anunciar a mensagem para que outros possam crer naquilo que nós também cremos e estamos pregando. Para o pastoreio de levar as pessoas para a compreensão do cuidado de Deus, para o consolo dos nossos irmãos, e também como mestres da palavra, daqueles que ensinam e que têm zelo e cuidado pela palavra de Deus. Assim nós devemos fazer. Assim nós somos treinados, então, para a edificação do corpo de Cristo. E o terceiro tópico que a nossa revista traz é que a unidade, ela tem como exemplo a estatura de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos é um aperfeiçoamento que deve caminhar para que nós possamos alcançar a maturidade cristã, para que possamos conhecer a Cristo, os seus ensinamentos, conhecer a lógica da mente de Cristo, para que nós possamos tomar as nossas decisões, para que venhamos agir conforme Cristo agiu. O versículo 13 do capítulo 4 diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A compreensão, então, da pessoa, do caráter e dos ensinamentos de Cristo Jesus. Essa compreensão nos dá a convicção do modo como devemos andar. Por isso a necessidade de estudarmos a respeito dos evangelhos, estudarmos a respeito das cartas de Paulo, da carta de Tiago, enfim, de Pedro, João, enfim, todo o Novo Testamento, e inclusive Apocalipse, porque ali ele nos revela a pessoa de Cristo Jesus, nos revela o caráter de Cristo Jesus, para que nós possamos então determinar o modo como nós devemos andar. A maturidade, quando nós compreendemos isto, a maturidade cristã, ela nos dá a confiança na graça, no amor, no perdão que Cristo Jesus nos traz. E quando nós temos esta confiança, então podemos compreender que a lei, as ordenanças, os ensinos que aqui nós, inclusive no vídeo anterior, nós chamamos da didaquê, o ensino de como andar no dia a dia, tudo isto, ele nos leva a verdade espiritual de como devemos nos portar.
E quando nós compreendemos essas verdades espirituais e temos então maturidade nisso, nós sabemos então que o modo como devemos fazer, e não mais em razão daquilo que está escrito, não mais em razão da lei, não mais em razão da ordenança, mas sim porque o próprio Espírito de Deus nos guia. E nós já sabemos então como devemos agir. Não porque está escrito em forma de lei, mas porque é aquilo que nós já vivemos, é aquilo que nós aspiramos e nós agora queremos agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, agradar o nosso Deus Pai e não andar como o mundo anda. Porque Cristo é o exemplo para nós. E Cristo, então, é conhecer a Cristo, é saber como devemos atingir esta maturidade cristã. Como que vamos atingir? Conhecer a Cristo Jesus, tendo Ele como exemplo para nós. Vai nos dar liberdade para andar conforme os ensinamentos de Deus, sem estar apegado a uma lei. Versículo 15 do capítulo 4 nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Como crescemos? Conhecendo, tendo relacionamento. E esse relacionamento nós podemos ver que é a vontade é a vontade do Evangelho, é a vontade de Deus para as nossas vidas ainda neste mundo. E isto nós alcançamos quando alcançamos a maturidade, esse relacionamento com Deus. Versículo 17 do capítulo 4 diz: assim como eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, mas que possamos viver, então, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e não como vivem os gentios na futilidade dos seus pensamentos. E ele continua no versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E ele continua dizendo: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo Jesus. Vocês aprenderam de Cristo Jesus a viver uma vida santa como Deus é santo. E então, de acordo com o que nós fomos ensinados, com a verdade que está em Cristo Jesus, ele continua falando desse modo, assim como nós fomos chamados então nessa verdade em que está em Cristo Jesus, nós devemos nos despir do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e devemos nos revestir do novo homem, criado à semelhança de Deus. E é esta vocação para a qual nós somos chamados. Ter a vida como um novo homem, vivendo como filhos de Deus, e assim devemos andar em justiça e em santidade, porque isto é o que provém da verdade, porque isto é o que provém dos ensinamentos de Deus. Assim, então, a unidade do corpo de Cristo, ela se dá com o conhecimento do próprio Cristo, ela se dá com o amadurecimento do nosso conhecimento e do relacionamento que temos para com Deus. E para que possamos viver assim, não podemos nos esquecer jamais de que nós devemos conhecer aquilo que é a base, que é o conhecimento da doutrina, que é o conhecimento de Cristo,
o conhecimento da proclamação da palavra de Deus, para que nós possamos então ter firmeza no modo como devemos agir, no modo como nós devemos proceder uns para com os outros. Que Deus possa nos abençoar e que o estudo da palavra de Deus nos traga maturidade, nos traga o aperfeiçoamento, como nos ensina Paulo, e que nós possamos alcançar a estatura da medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. E alcançamos isto no conhecimento da palavra de Deus e na prática daquilo que aprendemos. Amém.